Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre produção de mudas de videiras muscadinhas através de sementes. Nessas primeiras imagens aqui, a gente resumiu mais ou menos todo o processo. Na primeira foto, nós temos as sementes após 3 meses de permanência na geladeira, 2 substratos de semeadura, é um teste que a gente fez, utilizando areia lavada e um substrato comercial. Na foto abaixo, nós temos o início de germinação das mudinhas, mais ou menos 1 mês e meio após a semeadura. Uma muda no ponto de transplantio, cerca mais ou menos de 4 meses após a semeadura. E uma muda já no ponto de plantio no campo, mais ou menos 10 a 12 meses a semeadura das sementes. Com relação à propagação por sementes, tem um inconveniente, que é a segregação genética. Então, quando a gente usa sementes, como o processo lá de polinização e fertilização pode ser cruzada, então nós temos ali que não necessariamente as mudas provenientes de sementes serão iguais às plantas que deram origem aos frutos dos quais a gente tirou a semente. Então, esse é um inconveniente. Esse inconveniente eu acho que não é tão sério no caso de pomares domésticos. Ocorre uma certa variabilidade nas características das plantas, dos frutos, né? Mas você consegue produzir frutos com características bem semelhantes às plantas iniciais. Porém, em pomares comerciais, a gente tem que ter um cuidado maior, porque os pomares comerciais exigem uma uniformidade maior, inclusive, principalmente, né, em relação às características dos frutos, tá certo? No caso das uvas muscadinhas, pelo fato delas serem resistentes à maioria das pragas e doenças das videiras, e principalmente a filoxera, que é uma praga de solo, então a propagação por sementes seria realmente uma opção. Outro ponto interessante é que, no caso das videiras muscadinhas, as estacas lenhosas provenientes de, da poda de inverno, né? Aquela poda que a gente faz nos meses de julho, início de agosto, aquelas estacas sem folhas, elas não enraizam bem, praticamente não enraizam, tá certo? E com relação às videiras europeias, a gente utiliza aquele tipo de estaca principalmente para obter os porta-enxerto. Mas no caso da uva muscadina, a gente tem que usar estacas verdes semi-lenhosas em pleno período de crescimento, aquelas estacas obtidas ali nos meses mais ou menos de dezembro e janeiro. E com isso, a gente tem dificuldade de conseguir esse material, porque os produtores geralmente não querem mexer com as suas videiras nesse período de produção. Ok? Então, são essas as justificativas para a produção de mudas por sementes. O primeiro passo para a obtenção de mudas é a extração das sementes. Então, a gente tem um vídeo no canal mostrando como é feito isso, passo a passo. Então, de forma simplificada, a gente vai falar um pouco aqui. Então, a gente precisa de ter uma estrutura bem simples. Nesse caso aqui, na foto abaixo, a gente vê um tanque com uma peneira de malha fina, os frutos maduros, no caso aqui a variedade curte, né? Então, a gente retira a casca, deixa a semente junto com a mucilagem, num ambiente onde tem água corrente, né? E a gente vai tirando a polpa, né, junto com a semente e colocando sobre a peneira. Como a polpa é muito aderida à semente, é bem firme, então a gente indica a utilização de cal para facilitar a extração dessa polpa, dessa mucilagem, tá certo? Então o cal reage com essa polpa e fica bem mais fácil você retirar essa polpa, essa mucilagem em torno das sementes, tá certo? Além disso, o cal é considerado um desinfetante, né? Então isso ajuda até a desinfetar as sementes para evitar, né, o crescimento de fungo, principalmente durante o período de estratificação a frio. Então, depois que a gente usou o cal, fica bem mais fácil. A gente observa nessa foto do lado esquerdo, né?
a semente já separada da polpa, da mucilagem, né? E após essa fase, a gente coloca todo esse material aqui, a semente, junto com o restante de polpa, em uma vasilha com água. E a semente xoxa e a polpa vão boiar. E as sementes melhores, mais firmes, né, elas vão ficar no fundo do recipiente. Então, você elimina essa parte sobrenadante aqui e utiliza simplesmente as sementes mais firmes, melhores, que estão no fundo da vasilha. Então, esse é o processo de forma bem resumida, que tem um vídeo específico sobre isso no canal. Após a extração da polpa ou mucilagem, né, a gente faz a estratificação a frio, que consiste em colocar as sementes, tá certo? Num substrato, e a gente sempre utiliza a areia lavada, né, umedecida. O que é areia lavada? Você vai pegar um pouco de areia de construção civil, colocar dentro de um balde e começar a passar água nessa areia. Coloca um pouco de água, mexe bastante, elimina aquela água. Coloca outra água, mexe bastante, elimina aquela outra água. Até a água sair de cor clara. Então significa que a areia está lavada. Isso evita alguma contaminação durante o processo de estratificação e ajuda muito na sanidade das sementes, tá certo? Então, a gente, depois da areia lavada, a gente deixa o excesso de água escorrer e coloca um pouco de areia lavada no fundo do recipiente, mais ou menos, um pouco mais na metade do recipiente, coloca as sementes, tá certo, sobre a areia e depois cobre as sementes novamente com areia lavada também, tá certo? Fecha o recipiente, tá certo? E coloca na geladeira durante 3 meses mais ou menos. A umidade relativa dentro da geladeira geralmente é mais baixa, tá certo? Então, por isso que o recipiente tem que ser um recipiente, né, impermeável, né, para evitar que o substrato perca umidade e as sementes também percam umidade, tá certo? Então, as sementes vão ficar aqui na geladeira por um período de cerca de 3 meses. Após esse período, as sementes são retiradas da geladeira, tá certo? Colocada a semente junto com a areia lavada sobre a peneira novamente, no tanque, né? E você vai lavar novamente as sementes. Então, os grãos de areias mais finos vão passar pelo crivo da peneira e vai ficar simplesmente as sementes, né? E as pastas mais grossas, as pedrinhas mais grossas da areia. Então, você vai utilizar esse material aqui para fazer a semeadura, tá certo? Então, um teste que a gente fez, usando areia lavada novamente como substrato para semeadura e um composto comercial, um substrato comercial, tá certo? Aqui, nessas duas imagens, a gente observa o início de germinação das sementes, cerca mais ou menos de 40 dias após a semeadura, tá certo? E aqui um fato interessante, né? As sementes, geralmente, elas iniciam o processo de germinação e crescimento inicial apenas com as reservas da própria semente, tá certo? Mas a partir do momento que as mudinhas começam a enraizar, aquelas que estão no substrato comercial, que tem bastante nutriente, elas começam a desenvolver melhor do que as que estão na areia, que é pobre em nutrientes, tá certo? Então, isso faz com que essas mudinhas que estão no substrato chegam no ponto de transplantio primeiro que as que estão na areia, tá certo? Isso te dá um tempo maior para fazer o transplantio das mudas, tá certo? Mas você realmente pode utilizar apenas areia lavada como substrato de semeadura também, tá certo? Mas a gente tem que tomar o cuidado que se a gente deixar muito tempo as mudinhas no substrato de areia, pode ser que elas percam, né, o vigor por falta de nutrientes. Nessa imagem aqui, a gente observa 3 mudinhas no ponto de transplantio, né? Tá certo? Depois da germinação, cerca mais ou menos de 4 meses após a semeadura. E
nessa imagem aqui, a gente observa o processo de transplantio das mudas para um substrato, para sacola plástica, né? Então, neste caso aqui, a gente tem que utilizar um substrato mais rico em nutrientes, porque as mudas já estão completamente enraizadas, né? Então, eu geralmente utilizo terra de barranco, né? Ou terra de subsolo, com a mistura de composto orgânico, usando 2 partes de terra de barranco. Então, vamos supor, 2 baldes de terra de barranco e um de composto orgânico. E mais um adubo fosfatado. O adubo fosfatado, a dose, geralmente eu utilizo 5 quilos por metro cúbico de mistura, tá certo? Então, dependendo da quantidade que você vai preparar de substrato, é só fazer uma regra de 3, você vai encontrar a quantidade de adubo fosfatado que você precisa de utilizar. Então, pode ser o superfosfato simples, o termofosfato iorim, o fosfato natural, pode ser várias fontes de fósforo, certo? Então aqui a gente observa, né? E depois do transplantio, durante o transplantio e depois do transplantio. Então a gente vê uma muda bem enraizada. Após o transplante, as mudas ainda, o sistema radicular da muda ainda não se firmou, né, no substrato, ainda não se aderiu ao substrato. Então as mudinhas ficam bem sensíveis, né, ao sol, principalmente ao sol da tarde, aquele sol forte. Então a gente utiliza, né, um sombrite, tá certo, para proteger as mudinhas, pelo menos até o pegamento das mudas no substrato, tá certo? E à medida que as mudas vão desenvolvendo, vão emitindo brotações, quando as mudas começam a emitir novas brotações, significa que ela pegou, tá certo? Então, a gente vai levantando o sombrite, como a gente observa aqui, e vai chegar um momento que a gente vai retirar completamente o sombrite, né? Para que as mudas ficam, né, a pleno o sol, para poder realmente pegar resistência, para poder ir para o campo, tá certo? Então, esse período no viveiro após o transplantio é mais ou menos 6 meses. Então, considerando da semeadura até o ponto de transplantio, 4 meses, mais 6 meses no viveiro, então a muda proveniente de semente, ela vai ficar pronta para ir para o campo cerca de 10 meses a 12 meses, mais ou menos, de idade. Tá certo? Aqui nós podemos observar mudas, né, no ponto de ir para o campo, né, aqui, e a gente sempre coloca um tutor, tá certo, para conduzir a muda, porque a muda ela deve ser conduzida em fuste único. Então, todas as brotações laterais que forem surgindo, a gente vai retirando e deixando ela crescer em fuste único até ir para o campo. E, finalmente, né, a muda sendo plantada no campo. Então, a gente observa novamente aqui o uso de um tutor para a condução da muda em fuste único, né? E a muda vai ser conduzida em fuste único até ela chegar no arame da espaldeira, tá certo? Lá próximo à espaldeira que a gente vai eliminar a gema apical para início da formação da copa da planta, tá certo? Então, esse é o processo também de plantio. E aqui vocês observam alguns cacos de telha, né, próximo da muda. Isso aqui é para evitar, né, que as galinhas cisquem, né, próximo da muda e acaba afetando as mudinhas que vão para o campo. Então, isso ajuda bastante, né? A gente usa cacos de telha, pedaços de pseudocaule de bananeira, tudo isso ajuda para que as galinhas não cisquem muito próximo das mudinhas, tá certo? E as mudas, se elas tiverem um vigor muito bom, como essas mudas aqui, com certeza o pegamento no campo vai ser muito bom. Bom, pessoal, seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Lembrando, né, que novamente, né, que a propagação de sementes não é a forma ideal de obtenção de mudas, né? Mas no caso das muscadinhas, que são muito resistentes a pragas e doenças, principalmente a pragas de doenças de solo, e também pelo fato das estacas lenhosas provenientes da poda de inverno não enraizarem bem, praticamente não enraizarem, e a gente necessitar de estacas, né, verdes, semi-lenhosas, e que são obtidas em pleno crescimento vegetativo da planta, então a
propagação por sementes é uma opção no caso das muscadinhas. Isso não é indicado para outros tipos de videiras. Inclusive, pouco tempo atrás, um colega me questionou sobre isso, se poderia usar essa mesma estratégia para outras uvas, né? E eu falei com ele que não seria ideal, porque geralmente as uvas europeias, né, são mais sensíveis, né, mais a pragas e doenças, e que o ideal seria realmente as mudas enxertadas em cima de um porta-enxerto resistente, tá certo? Mas no caso das muscadinhas, seria realmente uma boa opção. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Obrigado.